Boa tarde, irmãos, a graça e paz. Bem-vindos mais uma vez, estamos aqui ao vivo, neste domingo que o Senhor criou para nós, para juntos glorificarmos e ouvirmos a voz de Deus, amém? Essa tarde gostaria que nós tirássemos um tempo para meditar na vida do rei Davi, e alguns adventos que ocorreram na vida dele, que são muito importantes e acabam servindo, como sempre, como toda palavra serve para a orientação das nossas vidas, amém? Vamos orar e vamos depois ler a palavra. Em 1 Samuel nós vamos ler 3 textos que envolvem a vida de Davi, e o primeiro deles está em 1 Samuel 17, para que você já tenha aí na sua palavra. Mas vamos orar antes. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Somos gratos pelo dom da vida, pela tua soberania, Senhor, porque tu és tudo em nós e nós nos alegramos em ti. Sabemos que o Senhor faz todas as coisas para a tua glória e honra, e nós somos feitura tua para que possamos, Senhor, em te conhecendo, avançarmos, crescermos e assim, ó Pai, fazemos toda a diferença, apontando para a tua direção. Nunca para nós mesmos, Senhor, nunca para o nosso ego, nunca para aquilo que achamos, mas aquilo que a tua palavra diz, aquilo que o teu Espírito Santo nos conduz, aquilo que é vida. Obrigado, Senhor, nós te adoramos, nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, então, o texto de Davi, em 1 Samuel, capítulo 17. O contexto é o seguinte: Davi tinha sido ungido já por Samuel no capítulo 15, na verdade, capítulo 16, de 1 Samuel, onde Deus manda Samuel, então, ir até a casa do pai de Davi, casa de Jessé, e ali, então, Deus disse que iria escolher naquela cidade, né, dentro dos Belamitas. Jessé era um Belemita, ele morava na cidade de Belém. Então, foi lá e ungiu Davi e tal, e tudo mais, e aí o povo de Israel entrou em guerra. Saul era o rei. Saul fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então, um belo dia, os irmãos que eram mais velhos foram para a guerra, e o pai manda que ele leve até os seus irmãos mantimentos. Perdão, irmãos. Acho que eu vou espirrar. Não vou mais. Ô Pai. Aleluia. E eles ali, Davi chega e começa a perceber aquela confusão toda, o gigante, os filisteus cercando Israel. E havia ali um gigante, Davi, gritando e afrontando o exército dos Deus vivos. O próprio Davi, ao ouvir aquela briga toda, aquele chamariz todo, Davi então chegou no versículo 12 em diante, e 40 dias ali ficou o filisteu afrontando. Eu estou adiantando aqui a leitura para que nós possamos chegar um pouco mais adiante. E Davi deixou a carga no versículo 22 que trouxe e tal, correu na frente da batalha e perguntou se os irmãos estavam bem. E aí veio, no versículo 23, estando Davi ainda a falar, veio subindo o exército dos filisteus, e o homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele, e temeram, e diziam uns aos outros: vistes que aquele homem subiu para afrontar Israel, aqui, e matar o rei, vai acumular riquezas, e o rei lhe dará sua filha, e vai fazer a sua casa livre. E Davi, então, no versículo 26, perguntou: o que é mesmo a recompensa? Qual é a mesma recompensa? Davi não estava preocupado com o tamanho do gigante, Davi não estava preocupado com tudo aquilo que ele carregava, com todo aquele exército dos filisteus contrários. Mas uma coisa que chamou a atenção a Davi foi a recompensa. E aí falaram tudo o que tinha que falar, e repetiu: assim se fará. Então, o irmão mais velho briga com ele e tal, e já não vai lá cuidar das ovelhas e tal. De repente, Davi então
fala que ele iria e tal, e puseram Davi diante de Saul, o rei. E aí então nós começamos a entender que tipo de batalha nós estamos travando. Quem é de fato o nosso inimigo? Qual é de fato a batalha que nós precisamos compreender? Como é que eu travo as batalhas da minha vida? E neste caso, versículo 33 então em diante, é o cerne do nosso capítulo aqui de 1 Samuel 17, Saul responde para Davi: meu filhinho, né? Contra este filisteu você não pode ir para pelejar com ele, você ainda é moço, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Mas aí nós vemos a menção que é feita, que antes não tinha sido até então. E Davi começa a falar a Saul, versículo 34 de 1 Samuel 17. Teu servo apacentava as ovelhas do pai, quando sempre vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho. Eu ia então após ele, eu saía após ele, eu o matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. O teu servo matava assim tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Postura de Davi a ouvir e a tomar um posicionamento de guerra. Um posicionamento onde ele sabia que quando você vai para a guerra, ou mata ou morre. Ele não está muito preocupado, ele mostra ali uma confiança a tal ponto de só se ocupar com a recompensa. Uau, que intrepidez! Mas isso não veio de graça. Aqui nesse texto nós vemos que isso foi construído através de uma intimidade com o Senhor, onde pelas madrugadas ele cuidando ali dos rebanhos do seu pai, os inimigos se apresentavam e ele foi atrás. Eu imagino que se ele chegasse para o pai e falasse: pai, um leão veio atacar e caramba, era um leão, pai. Ele não fez isso. Quando veio um urso, ele também falou: pai, nós perdemos mais uma ovelha porque um urso veio. Não, ele também não fez isso. Mas pelo motivo certo na sua concepção, em defender aquilo que o pai lhe confiou, o pai natural, que eram aquelas ovelhas. E pôs a própria vida em jogo. E ele falou: Senhor, eu tenho que cumprir a missão. É a diferença de quando nós temos uma missão ou estamos vivendo só de uma aventura. Davi sabia que a missão que ele tinha de proteger as ovelhas valia muito para a família dele, era algo muito importante. E ele sabia que se um leão tivesse êxito, ou um urso, ou qualquer outro animal tivesse êxito, toda a sua malhada, toda a sua manada seria comprometida, todo o rebanho ficaria comprometido, porque você imagina uma leoa caçando, chegando, ou um leão, né? Mas nós sabemos que a leoa que caça, chegando ao rebanho, chegando lá a sua matilha, dependendo do animal, iriam fazer o quê? Iriam ter ali uma comunicação, falou: olha, nós sabemos onde tem comida, vamos lá buscar. E aí então ele não enfrentaria mais somente um, mas enfrentaria vários. Mas ao matar aqueles que tentaram, a própria lei da selva e da natureza já haveria ali a noção de perigos, os instintos dos animais já saberiam: aqui não dá para a gente atacar. Então Davi se coloca em risco e luta uma guerra, porque sabia que tinha uma missão. E quando ele é ainda criança, dizem os estudos, 16, 17 anos, ele vai até ali, onde estão os exércitos dos inimigos, e ele vai levar o lanchinho que o papai mandou para os seus irmãos. Aqui o texto até fala, são 20 queijos e tal. Quando ele chega lá, houve o incircunciso, um homem afrontando o exército do Deus Todo-Poderoso. O exército daquele que fez os céus e a terra, afrontando aqueles que estavam e viviam debaixo da proteção desse Deus. Quando ele ouve isso, ele se indigna e se lembra das experiências que já teve outrora e entendeu: eu tenho uma missão.
eu tenho uma missão, eu não sou ninguém, eu sou o menor da casa de meu pai, sou o caçula, mas se Deus me treinou com o leão e com o urso, é porque chegou a hora de eu também vencer este incircunciso. E ele abraçou essa guerra, que talvez, se fôssemos pensar, não seria dele, não era um homem feito ainda, não era um soldado. Então, vemos que Saul, versículo 38 de 1 Samuel 17, vestiu Davi com a sua própria armadura, depois sobre a cabeça um capacete de bronze, fez envergar uma couraça. Davi pôs essas coisas sobre a armadura, tentou andar, mas não estava acostumado a usar essas coisas. Então Davi disse a Saul, eu não posso nem andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, tomou seu cajado na sua mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no seu alforje de pastor que trazia lançado na sua mão e foi se aproximando do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, o seu escudeiro ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço ruivo de boa aparência. Disse Davi, disse o Golias a Davi, sou eu algum cão para que vocês venham a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse então a Davi, vem a mim, darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Então disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu ferirei a tua cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele nos entregará nas nossas mãos. Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, Davi se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda atirou e feriu a testa do filisteu. A pedra se encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, sem uma espada na mão. Feriu e o matou. Correu Davi, pondo-se de pé sobre ele, tomou-lhe da espada, desembainhou e o matou, cortando com ele a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Sabe, amados, muitas vezes a gente encontra com situações onde as pessoas nos afrontam, onde o inimigo usa pessoas, ou até mesmo de forma espiritual, ele vem para afrontar a mim e a você. E qual tem sido a nossa postura? Davi, neste momento, teve uma postura de se levantar, de, em autoridade e intrepidez, entender que Deus o havia treinado. Tanto que ele dá testemunho para o próprio rei, fala, eu fui treinado, eu posso enfrentar este homem. Eu posso vencer pelo poder do Senhor, porque o Senhor me livrou. Ele tinha reconhecimento de que tudo que ele tinha passado, as experiências que ele tinha vivido, não eram apenas coisas naturais, mas era algo que Deus estava capacitando para, em determinado momento, que isso acontecesse. Mas não foi só essa batalha que Davi lutou. Vamos ver um pouquinho mais para frente em 1 Samuel. Estávamos no capítulo 17. Agora vamos para o capítulo 30, de 1 Samuel ainda. Capítulo 30. Do versículo 1 em diante. Chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas já tinham dado com ímpeto sobre o sul de Ziclag e tinham ferido a cidade. E a tinham queimado a fogo, e levaram cativas mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente levaram consigo e foram a seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, se encontraram ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Davi e todo o povo que se achava com ele levantaram a voz e choraram, até que não havia mais força neles para chorar. Se você for ver a história, Davi está nesse momento fugindo de Saul, e ele comanda um pequeno exército, homens e mulheres amargurados, diz a palavra, homens, né, que eram perseguidos também, e ele então vai fazer uma luta, né, protegendo ali a terra onde ele morava,
E ali, ele, quando volta para a cidade que estava habitando, ele se dá com essa situação. E eles levantam a voz até para chorar. E então no versículo 5 diz, de 1 Samuel 30, também as suas duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, a Eunã e a Jezreelita, e a Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em matá-lo, em apedrejar ao próprio Davi. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos filhos e de suas filhas, mas Davi se fortaleceu. Davi se fortalece, ele volta vencedor de uma batalha, mas perde, já chega derrotado em outra, porque onde ele morava, na casa dele, foi invadida a casa dele. Foi invadido o lugar de descanso, recôndito. As pessoas que estavam ali começaram a apontar o dedo, a acusá-lo. Você é o culpado, você por sua causa, você fez isso, você é o responsável. E ali, sem forças, ele se fortalece no Senhor. E como ele faz isso? Davi muito se angustiou. No versículo 6, em versículo 7, Davi diz a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, me traz aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola a Davi, e consultou Davi ao Senhor, persegurei eu essa tropa, alcançá-la-ei. Respondeu o Senhor, persegue, de certo você alcançará e vai libertar a todos. Partiu Davi e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro. E aí você vai vendo que haviam 200 homens que ficaram cansados, e ele deixou para trás do ribeiro. Acharam um homem egípcio. Esse homem egípcio ele alimentou, cuidou. Aí ele foi dando instruções, e aí eles foram atrás, até que, chegando, versículo 16, então descendo, os guiou, e os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que haviam feito na terra dos filisteus, que seria Ziclag, onde eles estavam, e na terra de Judá. Então feriu Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum homem escapou. Nenhum deles escapa. Todos aqueles que vieram para roubar, matar e destruir, nenhum deles escapou. Feriu, senão somente 400 moços que estavam em camelos e fugiram. Assim Davi recobrou tudo que os amalequitas haviam tomado e libertou suas 12 esposas. Não falou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo. Nada de tudo que os amalequitas lhe haviam tomado. Tudo Davi pegou, tudo, não ficou uma unha. Também tomou Davi todas as ovelhas e rebanhos e levaram diante do outro gado e diziam, este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos homens que ficaram antes do ribeiro, os 200, também dividiu com eles, e assim existiu desde hoje a divisão entre os que vão e os que ficam. Essa história nos mostra que Davi agora está diante de uma outra batalha, numa outra circunstância, sendo injustiçado, fugindo de Saul, já sendo ungido, já foi ungido desde o momento que ele mata Golias, mas desde antes disso, e agora ele é roubado, se vê ali, foi feito o despojo da sua própria casa, da sua própria família, mas a Bíblia diz que ele se fortalece, sofreu o golpe, sofreu a dor do golpe, imediatamente ele perde a estola, ele faz uma função que talvez não fosse dele, de sacerdócio, de buscar a presença e a face do Senhor, para saber, Senhor, eu irei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor queria, era essa a tua vontade, eis-me aqui, ó Deus. E aí então o Senhor o responde, e ele retoma todas as coisas. Então mais uma guerra vencida agora, também debaixo de uma orientação, também debaixo de uma posição onde ele percebe, e essa indignação santa que surge nele, o faz compreender, através de uma orientação dada por Deus, o que ele tinha que fazer. Vamos ver o terceiro tipo de guerra, a terceira situação, onde Davi também passou. E nós precisamos compreender em que momento nós estamos, ou em qual guerra nós estamos, ok? Agora, já no livro de 2 Samuel, todos nós sabemos que a família de Davi era uma questão um pouco complexa, ele talvez não tinha ali tido muitas orientações paternais, a própria questão familiar dele, mas podemos ver em 2 Samuel,
capítulo 15 em diante, que o filho dele, Absalão, se revolta e faz um motim no reino. Veja bem, o próprio filho. E ao fazer esse motim, ele ficou 4 anos na porta da cidade. Se fosse eu o rei, eu julgaria. E ele foi ganhando o coração das pessoas, foi ganhando o coração do povo, fazendo propaganda enganosa, usando das fake news na época que já existia. E aí ele foi fazendo essas coisas, até que chega no versículo 13. E ele então toma o grande dia de fazer ali um motim e de juntar ali alguns homens que, já enganados por ele, se fortalecem e fortalecem a questão do próprio movimento. Então, no versículo 13 em diante de 2 Samuel 15, diz assim: Então veio um mensageiro e contou Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse para os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: Se queremos escapar de Absalão, vamos fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar a todos os que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Se Davi resolve criar uma força de resistência, se Davi resolve chamar o seu exército, Davi ainda era o rei, Davi ainda tinha pessoas, o grupo era pequeno de pessoas que estavam do lado de Absalão, mas o que Davi agora para pensar? Um homem experimentado em guerras, um homem experimentado em tantas coisas, que ele já tinha vivido, já tinha passado pela circunstância de ter, infelizmente, incorrido em pecados, de ter percebido a misericórdia de Deus para com a sua própria vida. Mas entendido que existem momentos em que você tem que se posicionar e guerrear, mas existem outros, que é Deus permitindo que as coisas aconteçam. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E se ele lutasse agora contra o seu próprio filho, envolvendo ali todo aquele povo, muita gente seria morta. Muita gente seria machucada, muito pior seria o resultado e não haveria ganhadores. Se fosse Absalão ou se fosse ele, Davi, não haveria quem ganhasse, porque todos perderiam e o povo estaria sendo conduzido por um rei sanguinário, um rei que venceu baseado na morte de um próprio familiar. Davi teve essa percepção, Davi teve essa coerência, Davi buscou em Deus também, eu creio que ele percebeu que o que estava acontecendo com ele era também fruto das suas próprias decisões equivocadas. E ele então sai correndo, e os seus servidores com ele. Ao versículo 16, o rei sai acompanhado por toda a sua família e seus funcionários, deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o povo estavam saindo, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé enquanto os queretitas e os peleitas desfilaram diante dele. Os 600 soldados que o haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram adiante dele. Então disse Davi a Atai, o líder: Por que você está indo com a gente? Volte, fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado, está longe da sua pátria. Eu não sei para onde vou. Volte e leve seus companheiros, e que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você. Porém, Itai respondeu: Ó rei, juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei contigo sempre, aonde quer que vá, ainda que eu morra por causa disso. Então Davi respondeu: Muito bem, então vá adiante. Itai foi em frente com todos os seus homens, seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron, e todos os seus homens também foram na direção do deserto. Veja bem, ninguém vai para o deserto a passeio. Ele não sabia o que ia acontecer. Muito provavelmente o deserto é um lugar de morte, queridos. Então Zadok, que estava com o sacerdote que estava com eles, também os levitas, carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali, então o rei disse a Zadok: Leve a arca de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me fará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Mas se ele não está satisfeito, que o Senhor faça comigo o que ele quiser. E Davi continuou a falar com Zadok: Leve seu filho Amai e também Jonatas, filho de Abiatar, volte em paz para a cidade. Enquanto isso, vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícias. Então eles levaram a cidade de volta para Jerusalém e ficaram lá. E Davi subiu ao Monte das Oliveiras, versículo 30, chorando. Estava descalço, coberto com a sua cabeça em sinal de tristeza. Todos os que seguia cobriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel tinha passado para o lado de Absalão, ele disse: Que o Senhor faça com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão.
Quando Davi chegou no alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Usai e a família dos arquitas foram encontrar-se com ele. Usai estava com roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse: isso não te ajudará e tal. E Davi então ajuda que Usai vá até Absalão e se torne então conselheiro dele. O que essas situações nos mostram com relação a batalhas e como eu tenho que me comportar diante delas? Primeiro, queridos, é compreendermos que se o Senhor é por nós, ninguém poderá ser contra. É entendermos que a pressão, ela sempre vai existir em momentos diversos da nossa vida. A maior pressão vem de dentro. A maior pressão da vida de Davi não foi Golias. A maior pressão na vida de Davi não foi Absalão, um familiar, o próprio filho. Mas a maior pressão que eu entendo que Davi sentiu foi quando ele, não cumprindo as coisas que tinha que cumprir como rei, se deixou vencer por si mesmo. E foi contra os princípios da palavra, adulterando e ainda sendo um assassino para esconder o adultério. Davi entendeu que a primeira batalha com Golias tinha a ver com o propósito de Deus na sua vida. Davi entendeu que a segunda batalha, indo atrás dos amalequitas, que roubaram as coisas e as pessoas, tinha a ver com o propósito de Deus. E Davi também entendeu que a revolta de Absalão e tudo aquilo que ele estava passando naquele momento também tinha a ver com o propósito de Deus. Porque de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também se fará. A pergunta é: eu tenho sido quem nessa história? Eu tenho me comportado como Golias para a vida de muitos irmãos? Eu os tenho afrontado, eu tenho menosprezado, eu tenho achado que são menos do que eu tenho vivido como um gigante achando que sou melhor? Basta uma pedra. Jesus disse que ele é a pedra, que ele é a rocha, da onde ele tira um pedacinho da pedra, para que Pedro fosse também uma das bases que Deus ia usar. Mas veja só, Jesus é essa pedra. Normalmente Jesus abate todos os gigantes quando nós permitimos. Então, que personagem eu sou dessa história? Eu sou aquele Saul que, ao ouvir a afronta do inimigo, me escondo atrás das saias ou das roupas, né, dos soldados, ou atrás da saia de alguma outra figura buscando socorro, ou eu entendo que Deus me colocou na posição que estou para representá-lo. Davi, que nem posicionamento político tinha, ou cargo nenhum, na instituição do governo na época, se posicionou. E ele, ao se posicionar, fez toda a diferença e libertou uma nação. Qual é o meu papel? Que batalha que eu estou lutando? Eu estou do lado certo da guerra? Será que eu estou do lado certo da guerra quando eu percebo que as coisas foram levadas e eu creio numa restituição, ou eu quero matar a pessoa que estava na liderança, ou eu acho que ela é culpada e quero... É mais fácil apedrejá-la do que correr atrás daquilo que o Senhor quer que eu faça, de restituir, de lutar e vencer no mundo espiritual, não contra pessoas. Veja bem, aqui eu não estou falando que nós estamos lutando contra carne e sangue, pelo amor de Deus. Mas o nosso posicionamento interno de entender que o inimigo não é algo visível, mas ele é tão real e mais real do que o visível. E ele vai usar coisas visíveis, vai usar até outros, até família. Mas a questão é, qual deve ser a minha atitude? Na primeira situação que lemos, Davi não precisou nem consultar ao Senhor, porque ele identificou a situação. Na segunda situação, Davi ora, totalmente esgotado, já voltando de uma turnê. Pergunta: Deus, eu vou atrás, por acaso vou recuperar? O Senhor fala: vai, pode ir que eu estou contigo. E na terceira, ele também não precisava perguntar, porque ele sabia que, infelizmente, ele não agiu como deveria
no seu próprio filho, não fez as coisas que deveria ter feito. E a frase dele que diz: se o Senhor se aprouver de mim, eu voltarei. Mesmo numa situação adversa, a dependência e a consciência de que ele estava onde estava, somente porque Deus ali o colocara. Isso numa batalha, isso numa posição de antagonismo, faz toda a diferença. Em que posição eu e você estamos? Foi Deus que nos pôs? Ou fomos nós, pelo nosso ego, que ali estamos? Foi Deus que te deu aquilo? Ou você acha que usurpando de alguém, ou você tomando pela força do seu braço, acredita que vai conseguir manter isso? Que posição nós estamos? Que batalha nós estamos lutando? Será que estamos contra os gigantes da nossa própria alma? Aqueles que afrontam o próprio Deus na nossa vida? Aqueles pecados, aqueles hábitos, aqueles vícios? Ou a gente transfere isso e projeta em outras pessoas? Somos nós, talvez, os gigantes da vida de outros que afrontamos e duvidamos da presença de Deus na vida deles? Qual batalha nós estamos lutando? Somos nós, talvez, Saul, que não entendeu que a posição de autoridade era para a proteção do corpo e não da própria vida dele, que ele mais se preocupava com o seu umbigo do que em atender aquilo que a posição dele pedia, que era a dependência de Deus. Qual tem sido a nossa posição? A palavra nos chama de reis e sacerdotes. Davi foi sacerdote quando ele pede o éfode ao sacerdote Abiatar, se não me falha a memória. Nós vemos aqui juntos. E ao fazer isso, ele busca o Senhor. E o Senhor responde. Deus ali havia dito que só o sacerdote podia fazê-lo, e ele identifica em Davi um coração de sacerdote. Qual tem sido o nosso coração? Se você é assim como eu, reagente, tem uma reação rápida. Senhor, ao invés de perguntar, Pai, o que eu faço? Deus, como devo proceder? Vou atrás da restituição, e a palavra diz que tudo foi restituído. Tudo, não se perdeu uma agulha. Glória a Deus. Qual é a situação que eu e você estamos lá travando? Qual é a guerra? É familiar? É alguém de dentro da sua própria casa? Talvez seja a hora de você fugir para o deserto e aguardar o que Deus vai fazer. Qual é a estratégia que o Senhor tem para mim e para você? Às vezes nós estamos pegando pedras no ribeiro quando é para irmos para o deserto. Às vezes nós estamos girando a funda quando é para calarmos e buscarmos primeiro a presença do Senhor como sacerdotes e perguntar o que Ele quer que façamos. Às vezes nós estamos indo para o deserto quando devemos nos posicionar e guerrear. Percebe? Qual tem sido a sua estratégia dentro da batalha da vida? E eu tenho certeza que você deve ter alguma, porque eu tenho várias. E tem sido esse meu clamor: Deus, me ensina. Me ensina, Senhor. Eu não quero ser o gigante correndo atrás de ninguém que é da tua parte. Não quero afrontar ninguém. Não quero ser um rei banana que se chama de rei e sacerdote, mas não conhece a função, muito menos a unção que é derramada sobre um rei, para reinar em justiça, para reinar representando o teu reinado, não o meu próprio, não o reino de um homem, não um reino natural. Senhor, o que eu tenho que fazer é hora de ir para o deserto e aguardar que, se o Senhor se aprouver de nós, voltaremos. Qual é a posição, Senhor? Se eu inverti as ordens das minhas posturas, me perdoa, Senhor. Hoje é o dia de nós alinharmos a nossa postura mediante a cada circunstância. Nesta circunstância eu vou atrás e Deus vai me restituir tudo. Nesta circunstância eu vou derrubar todos aqueles que se levantarem contra ti. Porque é pelo nome do Senhor, e o Senhor me entregará, e o Senhor fará as aves do céu. Veja bem, não sou eu que como da carne, mas são as aves de rapina que se alimentam. Tudo aquilo que o diabo planejou, ele vai ter que engolir aquilo que ele planejou contra nós, das pessoas e das situações que ele criou. Mas talvez, em alguns momentos desta batalha, é hora de eu recuar e esperar aquilo que o Senhor vai fazer. Se você ler a história, você vai ver o fim de Absalão, onde Davi chora, é verdade, onde Davi lamenta pelo seu filho, mas talvez mais do que isso, ele tenha se lamentado por não ter sido o pai
Talvez Davi se culpava, mas eu e você não precisamos mais nos culpar. Talvez Davi tinha ali os seus traumas, mas eu e você não precisamos mais tê-los. Porque Jesus na cruz levou tudo isso e nos tornou livres para discernirmos, eu e você, qual batalha estou e como devo lutar. Que possamos aprender como Davi. Que possamos discernir como Davi. Que não usemos da posição de autoridade que não usemos da graça que Deus nos deu para pecar como infelizmente Davi fez, para tentar esconder o pecado pecando mais um pouco como Davi fez, mas ao contrário, Davi se arrependendo é até hoje chamado, e o Senhor o fez, e titulado como o homem segundo o meu coração. Que assim possamos ser também, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Davi não pôde construir uma casa para a arca do Senhor, como se fosse o símbolo da sua presença, porque ele era homem sanguinário. Mas hoje eu e você, mais do que construirmos uma casa, somos, oh, aleluia, somos a morada do Espírito Santo de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito. Se eu e você obedecermos as suas palavras e as guardarmos, eu e meu Pai viremos e faremos em ti morada, segundo o texto de João 14, 33 a 35. Se eu e você, basta obedecermos a voz do Papai. Que nessa tarde o Senhor nos ajude. Estamos num momento de muitas guerras. Que lutemos as guerras corretas, da maneira correta, para que todos tenhamos a vitória que Ele já nos deu, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a cada um dos meus irmãos. Eu peço a Tua sabedoria, eu peço a Tua graça, que como Davi possamos, ó Deus, discernir e com os erros dele aprendermos, ó Deus, a não deixar situações crescerem ao ponto de se tornarem uma questão tão complicada que vai virar a morte de alguém, mas ao contrário, que possamos tratar as coisas como devem ser, com a Tua seriedade, com a Tua imparcialidade, Senhor, e com a Tua graça e com o Teu amor, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, sabedoria, dá-nos força, coragem para derrubar os gigantes, que possamos ter ao Senhor as pedras no nosso alforje, possamos nos alimentar do Teu ribeiro a todos os dias, para nunca estarmos, Senhor, sem munição, para podermos, ó Senhor, ao girar a funda da palavra do Teu Espírito, possamos liberá-la, esta palavra que traz a vitória, que se é encravada, ó Pai, na mente dos nossos inimigos e que destrói toda argumentação errada, que crava no meio da testa de cada um deles a Tua verdade, destruindo toda mentira, trazendo, Senhor, eles a cabo, trazendo eles, Senhor, a caírem diante de Ti, porque só o Senhor é a verdade, a vida e o caminho. Jesus, a pedra angular. Obrigado, Santo Espírito, por nos ensinar nesta tarde, por nos conduzir a uma vida de vitória, a entender, ó Deus, que as guerras existem, para também nos ensinar, e para que, sendo forjados nela, a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada família, a cada casa, a cada situação, a cada questão de trabalho, a cada questão financeira, a cada questão de saúde, cada questão de relacionamento. Em nome de Jesus, nós abençoamos. Liberamos a Tua palavra de vitória. E declaramos, os Teus filhos terão a estratégia, um coração como o de Davi, sensíveis à Tua voz, que entenderão e discernirão o que fazer, como fazer, na hora de que tem que ser feito. Esse é o nosso clamor neste dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor traga sobre ti a paz, resplandeça sobre ti a sua presença. Ele te guie em nome do Senhor. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Um grande abraço.